Gente, pare tudo que vocês estão fazendo agora e preste muita atenção nesse vídeo. Porque eu vou dizer uma grande verdade nos nossos tempos que ninguém tem coragem de dizer. Porque os evangelhos que você encontra hoje, fora da sua casa, dentro, na internet, mundo afora, não é o evangelho que Cristo pregava. Não é o evangelho original. Não é o que está contido na verdadeira palavra. Porque se hoje em dia nós pregássemos a verdade pura, já teria reacendido as fogueiras. Os cristãos de verdade já estariam nas ruas assim, mortos para servir de exemplo para os outros. As arenas com aquelas criaturas para perseguir os cristãos estariam a todo vapor. Os espetáculos acontecendo. Existiria perseguição. Você não sairia para todo mundo falando: ah, Jesus isso, Jesus aquilo, porque você não teria essa liberdade. Mas nós temos. O que eu estou falando para vocês aqui é que esse não é o evangelho verdadeiro, porque as pessoas estão tirando Jesus de foco e colocando-se no foco, porque vocês intitulam as pessoas como profetas, como homens de Deus, como pastores. Mas vamos ver aqui na Bíblia, para vocês não duvidar de mim, vamos ver aqui o que a Bíblia está falando. Abram suas Bíblias em João 1, do 20 ao 23, por favor, e acompanhem comigo. Aqui, ó. E não é eu falando não, tá? Ó. Ele respondeu com toda a franqueza. Isso aqui é João Batista, tá? Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não. É o profeta porque temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para quem nos enviaram, para as pessoas que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. E aqui não é só João Batista que fala isso. Também tem Amós. Acompanhe mais uma vez. Amós 7,14. Olha o que ele diz. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e coletor de figos. Olha o que ele fala. Ele diz que ele não é profeta. E ainda fala que é um boiadeiro e coletor de figos. Por que eles falam isso? Porque se eles falassem: nossa, eu sou um profeta, assim, eu fui mandado por Deus, eles iam conquistar o quê? Reconhecimento próprio. Amém. Eles iam estar buscando palco. Amém. Eles não queriam fama, eles queriam que Deus conseguisse, através dele, proclamar a mensagem. João Batista, mesmo aqui, ele diz: eu não sou profeta, eu só estou preparando o caminho para que Jesus viesse. E mesmo Jesus, que nós conhecemos hoje, não é o Jesus verdadeiro. Sabia, irmão Fábio? Sabia? Fala aí, Jonatas, o que é Jesus? O Jesus, quem é Jesus, né? Quem a pergunta é Jesus? que é feita tantas vezes. Já pergunto quem é Jesus normalmente dentro de casa, é perguntado às vezes na igreja quem é Jesus para você em sua vida, quem é Jesus como discussão acadêmica, quem Jesus é visto em academias por pessoas, questões filosóficas, quem é Deus, quem é Jesus. Só que vamos ver Jesus clinicamente hoje, olhando com os olhos de hoje, sociedade de hoje. Quem que é Jesus? Esse homem que nasceu em Jerusalém, que nasceu em Israel há 2 milênios atrás. Vendo por hoje, Jesus, ele é uma pessoa com péssima memória. Porque na Bíblia mesmo você vê ele perdoando as pessoas pelos erros, piores erros que eles podem ter. Ele perdoou pessoa que foi uma mulher que foi acusada de adultério, perdoou pessoas que mentiram, falando que ele era criminoso, e ele perdoou. Quando ele estava numa cruz,
totalmente de uma forma totalmente desconfortável, a maneira mais humilhante na época para poder morrer. Ele fala, Pai, perdoa-lhes. Ninguém em sua consciência vai perdoar alguém que te humilha e que te tortura. Então Jesus, já vamos ver que ele tem um péssimo problema de memória aí. Outra coisa, como que Jesus era bom em matemática, né? 5 pães, 2 peixes, 5.000 pessoas sem contar mulher e criança, ele queria fazer divisão? Queria dividir esse instantinho para tanto de gente? Como ele é péssimo em matemática. Péssimo em matemática, péssimo em contagem também, porque para ser bom em matemática tem que ser bom em contar. E como reflexo disso, Jesus sabia contar. Para ele, uma era importante. Ele fala que se tivesse 100 ovelhas, perdesse uma, ele deixava 99 na pista e se matava para ir atrás de uma, passar montanha, passar de um canto para o outro para precisar falar para uma ovelha. Tinha 99, ele vai atrás de uma. Como ele é ruim em matemática? Né? Ruim de matemática, de contagem, ruim de memória, ruim de marketing também. Quem que vai curar uma pessoa com os poderes que Jesus tem? Os poderes miraculosos dele, né? De Filho de Deus. Vai curar uma pessoa e fala, não conta pra ninguém. Olha, te curei aqui dessa cegueira. Mas fica quieto. Fiz isso. Não conte pra ninguém. Ninguém que... Quem que não quer um mínimo de fama? Quem não quer ser lembrado? Porque todo mundo sabe que você vai morrer 2 vezes. Quando você parar de respirar e quando falarem seu nome pela última vez. Quem são consciência quer morrer pela segunda vez? A primeira é inevitável. A segunda vez, quem quer que o seu nome seja apagado da história? Aparentemente Jesus queria. Então assim, Jesus, se a gente vendo nessa perspectiva moderna, Jesus é uma pessoa medíocre. Uma pessoa ridícula de você falar, eu sou servidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que viveu da pior maneira possível, aquele que viveu com pessoa medíocre, uma pessoa que não tinha nem residência fixa. Nem residência fixa tinha, era rejeitado em todo lugar que ele ia, no próprio cidade que ele nasceu, ele era visto como diferente. Não era aceito em Jerusalém, não era aceito em Nazaré, não era aceito em lugar nenhum. Quem que quer dizer que o centro da vida dele é uma pessoa como essa, né? Você é louco. Mas aí que está a beleza do Evangelho. Porque a gente não entende completamente. A gente pode passar a vida inteira buscando compreender, mas a gente não vai conseguir compreender totalmente Deus. Porque ele está muito além do que a gente consegue, da nossa lógica, do que a gente consegue entender. Porque a lógica humana pra gente, ela fala A. Só que para Deus, B que significa A. E o nosso A é o que menos importa, nem sequer é cogitado como importante. Porque se você ver aqui, 1 Coríntios 1, na carta de Paulo, 18. Porque a pregação da cruz, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Jesus, o meio de vida de Jesus, transformar Jesus no seu centro da sua vida, é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Está entendendo aqui, meu Fábio? O que fala? Para quem não é de dentro, quem não entende, que não busca uma convívio maior com Deus, quem ouve o testemunho de dizer, não, eu acredito em Jesus, um homem que não tinha nada, um homem que perdoava aqueles que agrediam ele, falava que você tinha que ser uma pessoa que tinha que fazer o bem a todos, mesmo sem conhecer, morreu e ressuscitou. Esse é o centro da minha vida. O cara é incapaz de existir. É uma pessoa, exatamente, uma pessoa que você acha que é louca, mas pra você que está ali dentro, faz total sentido, porque o agir de Deus é totalmente fora da nossa compreensão, porque é justamente Deus. O agir dele, a maneira que ele faz as coisas, não faz sentido pra gente. E nem sequer precisa fazer sentido, porque Deus é Deus. Nós somos uma coisa totalmente diferente, não é, irmão Fábio? Somos pessoas que não precisamos querer entender Deus, precisamos apenas estar na presença dele. Amém, irmão Jonatas. E eu só quero falar que, mais uma vez, eu fico surpreendido que eu nunca vi o Evangelho contado dessa forma. Porque, a paz e graça aos irmãos, porque se você for ver Evangelho de hoje, ele é muito, muito vencedor. Um Evangelho vencedor, que você vai vencer o seu irmão.
que você vai vencer a inveja do próximo, que você vai vencer. E se você for analisar a vida de Jesus, é exatamente isso aí que você falou, irmão Jonathan. Estou surpreendido que eu nunca vi o evangelho dessa forma, irmão. Ver que Jesus... E se for pregado dessa forma aí, do jeito que o evangelho nos diz, as pessoas não vão encher a igreja. Não vai encher os templos. Ninguém vai ser homem de Deus. É como o irmão Jonas falou. As fogueiras vão se acender de novo. Você vai começar a entender que o propósito de Jesus. Que o propósito de Jesus não é você comprar um carro. Você ter uma roupa nova. O propósito de Jesus não é... Jesus bateu de frente com todas essas vitórias que hoje é pregado dentro das igrejas, irmão. Todas. Todas essas vitórias que você pensa que é vitória, Jesus bateu de frente. E bate até hoje. Você for assistir um filme, o final é sempre feliz. E não a pessoa morrendo, sendo humilhada ali, e ainda perdoando as pessoas. Como foi o final da vida de Jesus. Eu gostei muito de Jonatas. Eu não tinha nem que estar falando mais nada. O que eu vi nesse vídeo de hoje serve para a minha vida inteira. Tudo ao contrário do que as pessoas estão pregando hoje é a Bíblia. Por isso que eu falo, se o evangelho que é pregado hoje fosse o de Jesus, em vez de existir igreja, existia o quê? Arenas. Porque você ia bater de frente com o pecado. Você está falando de pecado, você está falando do que as pessoas mais gostam. Ia ser um grupo perigoso. Né, irmão Jonas? Um grupo de terroristas. Um inimigo geral. Porque até dentro da igreja, se você é uma pessoa que quer servir a Cristo, você é perigoso. Hoje em dia, nós não somos perseguidos, somos os perseguidores. As pessoas desse evangelho falso são os perseguidores, não os perseguidos. Quem está acomodado. Eu gostei muito, Jonas, quando você falou que Jesus é uma pessoa que não sabe matemática. A pessoa que... A matemática humana, irmão, ele nunca vai saber. Que a matemática do humano é lógica. Eu vejo muitos ateus aí que se denomina ateu, que fica nas televisão, no YouTube, falando que de outros seres, que é assim, que são super inteligentes. Irmãos, tudo especulação. Jesus, que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, a gente leva tão pouco a sério. Jesus hoje está servindo de chacota, irmão. Porque você fica dizendo o que Jesus não fala, falando para o irmão em línguas que a pessoa não entende, passando um recado, e Jesus não é um homem de recado, falando um evangelho que não existe, e os ateus sempre pregando da forma que eles entendem, E são os mais sinceros. sem nenhuma estrutura. E nós temos estrutura, que é Deus, nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, e nós levamos tudo na brincadeira. E eles nessa história acabam se tornando os mais sinceros e honestos. Por quê? Sincero, porque eles realmente vão falar a verdade. Não, eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência por causa disso. Enquanto a pessoa que está lá dentro da igreja não é sincera porque ela fala, não, eu acredito em Deus, mas só da boca para fora, porque no coração dela não faz a menor diferença dizer se acredita ou não acredita em Deus. E eles acabam até sabendo mais de Bíblia do que muitos desses ditos cristãos, porque para eles assim, eu preciso saber o que eu discordo. Eu preciso saber o que eu não acredito. Enquanto a pessoa que está ali, está acomodada, pensa, não, eu já sei o suficiente. Eu já sei o suficiente de Deus. Mas uma coisa eu te digo, Jonatas, esses cão gulosos, que líderes, intitula líder, intitula profeta, missionários, esses cão gulosos, irmãos, se essas pessoas vivessem o evangelho, não tinha isso como profissão. Servir a Deus não é profissão. Servir a Deus é chamado. É como Amós falou aqui nesse versículo aqui. Ele falou que não era. Ele era o quê? Vaqueiro e colhedor de figo. Na realidade, você não é nada, irmão. Nem você, nem eu. Nós estamos aqui. Quem é Cristo? Cristo te dá o dom. Cristo te dá o vigor físico. E as pessoas estão usando para enganar muitos. E muitos querem ser enganados. Muitos querem ser enganados, nem todos. Muitos querem ser enganados.
Porque assim o Mas Pai vai já chegar o grande dia da ira do Cordeiro. Deus é amor, mas tem a ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro é sem mistura, né, Jonatas? Jonatas vai colocar no link do vídeo, embaixo, assim vocês veem onde está a ira do Cordeiro. Porque tem gente que acha que Jesus é amor, mas esse amor é ser o bobão. Não é ser justiça, é ser um pai justo mesmo. E que quando uma família se levanta para pregar a verdade, nós não somos verdade, irmãos. Nós não somos a verdade. Jesus é a verdade. Quando você entra num canal, nesse vídeo aqui, você vai dizer, mas eu não creio assim. Os irmãos creem assim. Irmãos, nós não falamos nada para convencer vocês, porque essa não é a nossa função. Quem tem que convencer vocês é o Espírito Santo. Ele não tem que convencer, ele tenta convencer, ele vai convencer você. Se você se permitir. Porque ninguém morre inocente. Você vai ser convencido que anda pecando, que você está errado. Mas você agir diferente depende de você. Né, Jonatas? Você tem que tomar essa iniciativa aí. Porque você vai ser como aqui esse canal. Você vai ter um primeiro contato. E dependendo se você se permitir ou não, aí o Espírito Santo age. Porque senão você pode tomar a iniciativa de também não querer seguir o caminho de Jesus. Porque é como se fosse um espelho. O espelho que você olha e mostra que você está sujo. O espelho não vai criar uma mão para passar assim no seu rosto e te limpar. Porque a função do espelho é mostrar como que você está. Você que tem que tomar a iniciativa de olhar para o espelho e pensar, estou sujo. Pronto, eu estou limpo agora. E as pessoas vendo assim, né? Aí fica dando risada daqueles vídeos engraçados que passa na televisão, no YouTube, e as pessoas dão risada e vê o escândalo, né? Os escândalos das igrejas. Aí O você, evangelho passou a ser ridículo, né? aí você em casa pode até dizer, não, mas na minha igreja não é assim. Você pode até pensar, mas na minha igreja não é assim. Irmãos, a sua igreja pode não ser assim na sua visão. Você que está aí, que você vai para a sua igreja, eu não sou contra a igreja. Igreja é você, não é aquelas paredes. Você que vai hoje, ou amanhã, não sei, dentro de umas 4 paredes, Jesus não está nem preocupado com o que você vai fazer ali dentro. Ele está preocupado com o que você vive aqui fora. Né, João? Aí só que as pessoas, esses cangulosos, ele fica colocando na sua cabeça que você tem que congregar, tem que ser isso, aquilo, outro. E na sua casa? Como é que você deve agir? Eu sei que eu não agrado todo mundo, irmãos. Eu não agrado todo mundo. Minha família não agrada todo mundo, porque realmente a gente não veio para agradar ninguém. Né, irmãos? Veio aqui só pelo intuito de servir. Quando escuto essa palavra de Deus, eu não agrado nem a mim, irmão. Porque eu vejo que eu tenho que melhorar em muita coisa. Mas só que eu vejo que eu tenho que melhorar em muita coisa, mas eu não melhoro. Porque eu sou pecador. Pensa que não, estou fazendo o que eu não quero. Mas uma coisa eu vou te dizer, irmão. Jesus está às portas. Né, Jonas? E você o que tem que falar, irmão Jonas? E tristemente estar às portas não está dentro da nossa casa. Porque quando ele fala que está batendo, as pessoas, os profetas, né? Os profetas de hoje em dia, eles falam, nossa, Deus está batendo na sua porta. Mas se ele está batendo, ele não entrou ainda. Então, tem outra pessoa ocupando esse lugar. Quem é que está ocupando esse lugar? Os denominados profetas. Porque eles ensinam você a acreditar em uma coisa que não é realidade. Não é, irmão Fábio? E aí é o conto de fadas. De achar que 2000 anos atrás Jesus veio para a Terra, viveu 33 anos, fez tudo que fez na Bíblia, para morrer na cruz e falar, Deus, agora o Fábio pode ter uma Ferrari, está consumado. Para muitos deles é isso. Deus, o Jonatas agora pode fazer a faculdade que ele quiser, está consumado. Não é para isso. Agora, os meus filhos que eu perdoo, porque por causa da misericórdia, eles podem passar a eternidade comigo no paraíso. Está consumada a minha missão aqui nessa terra. Amém. Porque quando a gente
vai ver esses evangelhos de hoje em dia, o que eles passam? Que Jesus vai te dar bens. Quando a gente vai congregar, às vezes aparecem uns vídeos assim, a transformação, eu tive transformação, Jesus apareceu na minha vida. Mas aí quando vai ver o Jesus, é porque ele conseguiu algum objetivo terreno. Vivendo na era de um Deus materialista. Nós estamos passando esse vídeo, irmãos, é que conscientizar as pessoas para que não pense que Jesus é esse que é pregado nos grupos, um coach, um Jesus coach, porque vai te dar bênção. Não, no mundo tereis aflição. É isso que nós queremos passar nesse canal. No mundo tereis aflição. Jesus não vai deixar você inquieto. Nem pense que eu vim trazer paz, vim trazer espada. É esse Jesus que eu quero falar. Né, Jonatas? Da minha E esse parte, trazer espada é trazer a mudança necessária. Não é trazer porque ele é um barraqueiro. Não é porque ele é barraqueiro, é porque ele está mostrando que você não vai viver um passivo o tempo todo. Você tem que ser um cristão ativo. Você tem que ser ativo naquilo que você faz. Teve um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele era cristão, teólogo, foi na adolescência que ele decidiu que ia fazer o pastorado, e ele viveu justo na época daquele alemão de bigode esquisito, que todo mundo conhece. E você pensar, ele era cristão, ele era passivo, não sei o quê. Não, ele se impôs, porque ele fala, eu acredito nesse Jesus aqui. E esse Jesus aqui, ele disse pra gente ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa como não. Mas quando a gente vê injustiça, e principalmente quando a injustiça tá no alto, tá governando, é aí que a gente tem que se impor. Quando a lei é injusta, quando a pregação tá falando algo que tá distorcendo isso aqui, quando o discurso distorce isso aqui, aí que você tem que se impor, porque mexendo no que é sério. E é justamente por isso que esse cara foi perseguido, e ele se tornou um mártir cristão por causa do que ele fez, dessa luta dele pra ir contra as injustiças que ele via. Porque se você acha que você é um verdadeiro cristão, mas está tudo passivo, é porque você não chegou na verdade ainda. Amém. Eu, da minha parte, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Não deixe de se inscrever, dar aquele like, comentar e passar para mais pessoas, né, Jonatas? E você, Jonatas? Eu só quero agradecer a todos que chegaram aqui, tiveram a paciência pelo tempo que a gente ficou sem gravar vídeo, esperando, né? E pelos que acompanham o vídeo até o final, porque eu sei que são poucos, mas esse grupo de pessoas assiste o vídeo até o final. Né, irmão Jonas? Quero agradecer igual ao irmão Jonatas, né? A todo mundo que ficou até o final. Espero que vocês podem comentar, a gente lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição, o que o irmão Fábio falou da Era do Cordeiro, tá bom? Tchau. Tchau.